Olá pessoal, vamos prosseguir com os nossos estudos. Estamos na sequência 4 do material Aprender Sempre. Vamos falar da representação do conjunto dos números naturais para a gente começar esse vídeo aqui. Representação do conjunto dos números naturais. Os números naturais, representado aqui, ó, o símbolo dele é esse N, um pouco estilizado, um N maiúsculo. Então, os números naturais, hoje, para nós, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e prossegue, vai até o mais infinito. Então, nós estamos acostumados no dia a dia a usar os números naturais. O zero que a gente coloca aqui, e ele faz parte, evidentemente, do conjunto dos naturais, não existia no princípio, tá? Quando os homens começaram a desenvolver esse processo numérico, não existia o zero. É uma parte histórica aí que não convém a gente ficar comentando agora. Mas, enfim, para nós, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ao mais infinito. Todo mundo conhece os números naturais, embora possa até não saber do nome, mas os números em si todos conhecem. Então, o tempo foi passando, as necessidades foram pedindo soluções no processo evolutivo do ser humano. E então surgiram os números inteiros. Os inteiros surgiu da necessidade de fazer apontamentos negativos. Os inteiros é um Z, estilizado também. Então, os inteiros, fazendo uma representação, a gente coloca assim, ó, ele vem do menos infinito, vem, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai ao mais infinito. Então, os naturais acabam ficando dentro do conjunto dos inteiros. Então, eu tenho aqui agora, no conjunto dos inteiros, números sem vírgula, é por isso que são chamados de inteiros, números sem vírgula, mas que podem ser positivo, negativo e o zero, que é neutro, não é nem positivo nem negativo. Então, aqui está o conjunto dos inteiros, tá? Então, é lembrar, por que é chamado de inteiros? Porque não tem 5,2, 3,1, menos 7,2, não tem. Aqui é só número inteiro. Então, vem do menos infinito, vai chegando, menos 1 bilhão, vai, menos 1 milhão, menos 200 mil, vai, chega, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 100 mil, 1 bilhão, enfim. Se você pudesse visualizar numa reta. É isso. Não tem número quebrado, como dizem as pessoas, né? Então, é os inteiros. Eles podem ser positivo, negativo, e o zero, que nem é positivo nem negativo. Bem, agora vamos fazer um exercício que está aí no seu material e eu estou trazendo para cá para ser um pouquinho mais prático. Ele vai perguntar que números são esses. Vai dar uma série de números lá. E nós vamos classificar esses números aqui. Ó. Então, o exercício quer que a gente identifique um grupo de números. Está lá no seu material. Eu estou trazendo para cá para ser um pouquinho mais prático. Não trouxe todos, mas a ideia é a mesma. Não vai mudar. Eu tenho 3, o 4, 3,10, 4,025, 3,021, 3,970, 2,96, 10... 2,099, 2,00, 3,07, 420. Eu tenho aqui, ó, o 3, o 4, o 10, que mais? O 420 são números naturais. Números naturais, eles estão aqui, ó, no conjunto dos naturais. Com certeza, o 3, o 4 já estou vendo. O 10 está na sequência, o 420 também. E, além disso, eles são inteiros, também estão no conjunto dos inteiros. Então, posso escrever que são naturais, inteiros e positivos, porque não tem nenhum negativo aqui. Poderia ter aqui, não tem problema nenhum. E que mais? Esses que têm a vírgula, esses são chamados de números decimais. Nesse caso aqui, ó, como eu conheço o fim, ó, é 4,025, não tem mais nada. É 3,10. 3,021, 3,970. Em todos os casos aqui, esses decimais são chamados de finitos. Decimais finitos. A gente conhece o fim deles.
Bom, então a gente viu aí os números naturais, sua representação, os inteiros, e fizemos esse exercício que também está lá no seu material. Procure completar lá no seu caderno. Vou fazer agora direto aqui. Também está lá no seu material, está na mesma sequência, tá? Vai pedir para a gente fazer o seguinte, ó. Representar inteiros positivos. Os inteiros positivos, os inteiros, a gente viu que a gente representa pelo Z. Quando eu coloco esse asterisco aqui, significa que não vai entrar o zero. Tá? Não vai ter o zero. É como se eu tirasse do conjunto dos inteiros o zero. Então, se eu fosse escrever o que ele está pedindo ali, ó, eu ia fazer isso aqui. Ó. Vou voltar aqui no conjunto dos inteiros. Iria tirar esse zero daqui. É o que significa aquele símbolo ali. Ó. Tá? Conjunto dos inteiros com asterisco. Em qualquer conjunto, esse asterisco, ele tira o zero daquela representação. Então, representar os inteiros positivos e os outros que têm uma quantidade finita de casas decimais. Foi o que a gente viu agora há pouco ali também. Agora vem uma definição aqui, ó, importante na nossa sequência de estudos. Esses números são classificados como racionais. O que são os números racionais? São os números que nós podemos escrever na forma de fração inteiro sobre inteiro. Essa é a definição mais precisa que existe. Números racionais são os números que nós podemos escrever na forma de fração inteiro sobre inteiro. Tá? Essa é a definição de números racionais. Então, é por isso que ele tirou o zero, porque nós não podemos dividir por zero. Tá? Então, é isso aí. Represente-os na forma de fração. Ó, nós vamos representar na forma de fração, então não poderia ter o zero. Então, como que a gente reescreve esses números na forma de fração? Eu tenho aqui 3. Eu posso escrever 3 sobre 1. Eu tenho aqui, ó, inteiro sobre inteiro. O número racional. O 3,10 também é um número racional, porque eu posso escrever ele na forma de uma fração. 3,10 significa que a vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda. Então, você se lembra isso aqui lá do 8º, do 9º ano, com certeza. Quando eu faço isso, quando a vírgula se desloca 2 casas para a esquerda, é porque eu dividi por um número formado por 1 seguido de 0. Quanto 0? 2. A quantidade de 0 aqui indica quantas casas a vírgula caminha para a esquerda, se desloca para a esquerda. Todo número que não tem vírgula, aparentemente, ele tem, está no final. Então, se ele apareceu aqui, é porque houve uma operação de divisão que fez com que a vírgula viesse para cá. 3,10 nada mais é que 310 dividido por 100. Então, aqui eu tenho um número racional, que eu posso escrever na forma de inteiro sobre inteiro. 3,021. A vírgula se deslocou 3 casas para a esquerda. Ou seja, 3.021, está lá, em azul a resposta. 3.021 foi dividido por o número 1 seguido de 3 zeros. Por isso que a vírgula estava aqui, pulou 1, pulou 2, pulou 3. Isso aqui é um número racional. Pode ser escrito na forma de inteiro sobre inteiro. 2,96. A mesma coisa, o critério é o mesmo. A vírgula se deslocou 2 casas, por isso foi dividido por 100. Então, é 296 dividido por 100. Você escreve o número sem a vírgula e depois lembra, né, quantas casas ela tinha sido deslocada. E divide pelo número 1 seguido dessa quantidade de zeros. Não é a quantidade de números que tem aqui. O 1 não conta, são os zeros. Então, estava aqui, pulou 1 casa, pulou 2 casas. Então, foi dividido por 100. O 4 eu posso escrever também na forma de fração. 4 sobre 1, inteiro sobre inteiro. Tenho aqui mais um número racional. 4,05, idêntico aos casos ali. 405 dividido por 100. Ao dividir por 100, a vírgula se deslocou 2 casas para a esquerda. Não estamos falando de multiplicação, gente, agora, mas quando faz a multiplicação é o contrário. A vírgula vai para a direita, a mesma quantidade de casas definida pela quantidade de zeros, tá? Quando a gente multiplica por 100.
por 10, por 1000, por 10.000, ou seja, pelo número 1 seguido de 0. Também chamado de número de potência de base 10. 4,100. De onde vem o 4,100? Vem de 4.100 dividido por 1.000. Porque aqui a casa se deslocou, a vírgula se deslocou 1, 2, 3. 3 casas, então 1.000. 3,970 é 3.970 dividido por 1.000, pelo mesmo critério. 4,080 é 4.080 dividido por 1.000. 3 casas. A vírgula se deslocou 3 casas para a esquerda. A mesma coisa acontece aqui. Não, aqui não. Aqui é por 100. 102,75. É 10.275 dividido por 100. Está aqui. 136,40. É 13.640 dividido por 100. Nesse caso aqui, a vírgula se deslocou para a esquerda 2 casas. Então, esses números são chamados de números racionais. Os racionais representados por essa letra Q aqui. Tá? Números racionais. Eles podem ser escritos na forma de inteiro sobre inteiro. E nós vamos ver, na sequência, os exemplos todos, né, de números chamados racionais. Tá? Anote isso aí no seu caderno, faça a correção do material que você tem do Aprender Sempre e resolva aqueles exercícios que está lá no comecinho da sequência 4. Vamos em frente.